E é no livro de Jó que nós vamos ler agora. É a mensagem que eu vou trazer nessa noite. Amém? Jó 42. Jó é Antigo Testamento, né? E quem nunca ouviu falar de Jó, né? Pelo menos talvez em alguma expressão que a pessoa diga que você tem a paciência de Jó, né? Ou tem que ter paciência de Jó. E a gente vai ver aqui por que devemos, então, porque as pessoas dizem, né, da paciência de Jó, mas a gente vai entender outras coisas também que são muito importantes para que compreendamos a palavra do Senhor. Amém? Então, 42 é o último capítulo do livro de Jó, quero ler com vocês. Diz o texto: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, né? Jó falando para Deus, que Deus perguntou: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? E aí o Jó respondendo, Deus pergunta para ele, né? Quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? E aí Jó responde: na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, né? Deus disse, então, disseste, por que eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E aí Jó novamente responde e diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado a Deus pela tua palavra, fale conosco através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, eu te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós, quando lembramos fazendo um panorama geral do livro de Jó, quando lembramos da história de Jó, Jó foi um camarada muito rico, né, bem sucedido. A Bíblia nos traz isso logo no primeiro capítulo, e ali diz a Bíblia que ele era um homem justo diante de Deus. E que por essa questão da justiça dele, Deus está então na sua corte, né? Há uma cena ali do livro de Jó em que Deus está na sua corte e se apresentam os filhos de Deus, né? Vão se apresentar ali diante dele, e junto dos filhos de Deus vai se apresentar uma figura chamada Satã. Tá? Não confundam, isso é uma outra história, com Satanás lá do Novo Testamento. Tá? Uma Teresa, a gente vai ter com ela aí, quem sabe, mais uma palavra exegética que ela vai dirimir essa questão. Mas só para que vocês entendam, Satã, que aparece no Antigo Testamento, significa adversário, um adversário. Né? Então, qualquer um que for um adversário, né, num jogo de futebol, o time adversário é um time de Satã. A palavra Satã significa adversário. Mas então, o Satã vem lá e se apresenta diante de Deus. Então, pelo que a gente entende, ele não é um adversário de Deus, mas ele ali se coloca como um adversário, e talvez, né, ele ali tem inveja justamente da posição de Jó, da justiça de Jó diante de Deus, e ele se coloca como um adversário do homem, porque então ele não pode contra Deus, mas ele então quer intentar contra a vida de Jó, dizendo para Deus: olha só, né? Deus, na verdade, fala para Satã: você viu meu servo Jó, né? Homem íntegro, justo, está lá no capítulo 1. E aí o Satã fala o seguinte: olha,
tá bom, ele é íntegro, justo, né? Ele cumpre as suas promessas, os seus votos ao Senhor, mas também o Senhor abençoa ele de tudo, né? Ele tem uma boa casa, tem vários filhos, tem gado, é um homem muito rico, é um homem que tem uma posição social, mas olha só, tira essas coisas dele, você vai ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Se ele não vai deixar essa justiça aí e contra ti. Então, esse é o desafio que o Satã faz para Deus, e Deus fala para ele, olha, tá, tudo bem, então, está liberado, só que você não tira a vida dele. E por fim, então ele acaba perdendo lá aos seus rebanhos, aos seus filhos, inclusive, filhos e filhas. Ele acaba perdendo a esposa, porque a esposa dele fala assim, ó, filho, você amaldiçoa teu Deus aí e morre, porque, né, só resta para você isso. Perde a saúde, né, porque o diabo não, mas o Satã, né, não contente com isso, vai dizer, lá vai voltar para Deus, porque Deus fala assim, olha, você viu, ele continuou lá, justo diante da minha presença, não blasfemando contra mim. E aí então ele falou, olha, se eu tocar na saúde dele, você vai ver se ele não vai, né, falar contra o Senhor, te amaldiçoar, ou coisa do tipo. E aí então Deus permite o Satã, então, lá coloca uma doença em Jó, e Jó vai ter uma doença terrível, né? Vai emagrecer, enfim, e ele vai ficar com isso muito mal, e com razão, né? De certa forma, ele vai ficar muito mal, e ele vai desejar, inclusive, quando ele, nós vamos ver, ele vai desejar a própria morte. Essa é a primeira fala dele, depois de 7 dias que ele fica de luto. E, na verdade, ele fica de luto um bom tempo, né? Mas, por várias perdas aqui. Mas o capítulo 42 que nós lemos aqui é já o final onde ele vai passar por todo esse processo. E o processo maior do livro de Jó está na fala e na conversa dele com os amigos, né, 3 amigos dele, e um quarto que aparece lá, que é o Eliú. E depois dessa situação toda, há uma coisa que vai acontecer, que Jó a situação de Jó vai ser totalmente revertida. E é nesse momento que nós lemos aqui, né, que Jó, então, ele se arrepende diante de Deus, que nós lemos aqui, né, e ele não só se arrepende, mas perdoa os 3 amigos, porque Deus fala para eles, olha, vocês não falaram que era reto de mim para o meu servo Jó, e meu servo Jó continuou falando o que era reto sobre mim, Deus falando, né, para ele. Vocês devem pedir para ele perdão, e se ele orar por vocês, aí eu vou perdoar vocês. Então, quando os amigos de Jó vão até ele e pedem, né, o verso 42:7, depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele. Então, olha só, o Jó, ele não somente se arrepende, mas por que ele se arrepende diante de Deus? É isso que eu quero trazer aqui. Por que ele se arrepende diante de Deus? Se Deus falou que ele era justo. Que negócio é esse? Né? E os amigos estavam falando coisas de Deus. Quando a gente lê, né, os amigos conversando ali, muitas palavras e tal, mas eles estavam falando coisas de Deus. Só que Jó não estava entendendo desta forma. Porque, na verdade, eles estavam acusando Jó de
ter pecado, estar em pecado, ou ter cometido um grande pecado, ser um iníquo, ser até uma pessoa ímpia, né, que não crê em Deus. Mas ao final do livro que nós lemos aqui, a história toda se reverte. Jó se arrepende, e se arrepende do quê? E os amigos deles, que eram justos, entre aspas, né, eles é quem devem pedir perdão para Jó, levar diante de Deus, lá com Jó, holocaustos diante de Deus, e pedir para Jó orar por eles. Então, o Jó, o que ele vai acontecer aqui? Né? Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito, né, o que é reto, como meu servo Jó falou. Então, eles foram lá e fizeram o que Deus tinha ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Jó orou por eles. Olha só, Jó se arrependeu diante de Deus. E por que ele se arrependeu? Se Deus falou que ele era justo. E Jó perdoou os amigos dele que o insultaram, de certa forma. E a gente vai ver justamente isso. Por que esses amigos insultaram? Se eles falaram as coisas de Deus. É só para arrumar aqui, tá? Desculpa, para arrumar a tomada, porque eu preciso de energia aqui enfim, né? Aqui no carregador. Então, fazendo essa breve introdução, eu quero trazer a seguinte mensagem. A arrogância, Jó, a arrogância do justo e a sabedoria do humilde. Então, já vou adiantar aqui, Jó era justo, mas era orgulhoso. Se orgulhava da justiça dele e ele estava se tornando um homem arrogante, da mesma forma como os amigos dele foram com ele. Então, pode uma pessoa justa ser arrogante? Pode. Né? Muitas vezes, né? Aquele irmão, aquela irmã nas igrejas, né? Não olha, né? Ele se orgulha e aí a gente vai colocar não de ser justo, né? Mas, digamos assim, outros termos, né? Porque irmão, irmã, eles são santos, né? Santos e santas e se orgulham. E muitas vezes a pessoa se coloca numa posição tão orgulhosa disso que se torna arrogante. Né? Porque eu sou santo, eu sou santa, né? E se colocam em posições dessa forma. Cuidado! E é justamente este foi a brecha que permitiu com que o adversário de Jó pudesse, diante de Deus, agir daquela forma contra ele. Deus queria certamente, talvez ali, ensinar, ou na verdade ensinou algo para Jó, que foi o que nós lemos lá no último capítulo. Antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Então, devemos estar atentos com a questão da arrogância. Não é porque você está certo, não é porque você está com a razão, que você precisa ser arrogante, que você precisa ser orgulhoso. Cuidado. Mas o humilde, a sabedoria do humilde, e Jó mostra que ele, ao final de tudo lá, ele sim era um homem sábio. E ele foi humilde, se humilhou diante de Deus, e foi humilde, porque os amigos que o trataram com soberba e arrogância, ele os perdoou. Compreenderam? Perdoou diante de Deus. E aí Jó ora por eles. E o que acontece com Jó? Jó ainda não tinha restabelecido a sua saúde, não tinha acontecido nada disso. Depois disso, depois de ele ter se arrependido diante de Deus, ele cai em si. E depois dele, então, aceitar
as desculpas, digamos assim, né, dos seus amigos, porque ele vai orar a Deus, interceder pelos seus amigos diante de Deus. Então, quando ele perdoa, tudo é restituído na sua vida, em dobro. Quando então ele se humilha diante de Deus, mesmo estando certo, mesmo tendo feito tudo certo diante de Deus. E aí a gente vai ver isso nas conversas entre Jó e Deus, entre Jó e seus amigos, e o Jó e Deus. A gente viu um pouquinho ali no final. Olha só, há uma palavra que Jó diz aqui, que é muito legal, no capítulo 12, do verso 11, ele vai dizer, por acaso, o Jó dizendo para os seus amigos, o que acontece? Né? Jó, ele perdeu tudo, está doente, está sentado lá na porta da sua casa, enfim. Seus amigos sentam com ele e ficam 7 dias ali. E depois do 7º dia, Jó abre a sua boca. Né? Mas uma das palavras que ele vai dizer, nesse embate com os seus amigos, é: por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? E eu quero ler de novo. Jó perguntando para os seus amigos: por acaso o ouvido, ele não avalia as palavras? O ouvido, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o ouvido, olha só, o ouvido, ele não come as palavras, ele não prova as palavras, ele não experimenta as palavras, assim como o paladar, né? Assim quando nós comemos, nós provamos as comidas. Ou seja, você tem capacidade de, ao ouvir alguém falar alguma coisa, compreender, muitas vezes, a intenção daquela pessoa. E com determinado tom de voz, ou talvez nem pelo tom de voz, mas a forma como a pessoa falou, ou as palavras como ela disse, você pode interpretar se ela foi arrogante, se ela foi orgulhosa, não é verdade? É isso que Jó está falando. Está falando para os seus amigos: olha, eu estou aqui provando as palavras de vocês. Vocês não estão entendendo que eu estou passando um perrengue aqui. Eu não fiz nada contra Deus. Na verdade, eu fui direitinho para com Deus. Né? E eu não sei porque está acontecendo isso comigo. Ele vai entender isso no final. Eu já trouxe, né, que é justamente ele vai entender que ele estava orgulhoso e queria sobrepor a justiça dele, né, diante de Deus, que é justo. Ele estava se orgulhando da justiça dele, né, do ser justo dele. Ele estava com arrogância, e não dá para ser arrogante para com Deus, ainda mais para com Deus. Então, você pode ser arrogante com qualquer um neste mundo, com qualquer homem, mas não seja arrogante para com Deus. Então Jó dá essa deixa para a gente. É uma mesma palavra, essa mesma palavra, Eliúde, Eliúde vai usar. Eliúde não, Eliú. Quem é Eliú? É o jovem. Um jovem que fala depois dos 3 que eram mais velhos. E Eliú demonstra, sabe o quê? Demonstra sabedoria, mesmo sendo mais novo. Deus requer daqueles 3, né? Ele faz Bildade e Zofar. Requer deles que eles peçam perdão para Jó. Mas de Eliú não. Na verdade, Deus vai falar depois das palavras de Eliú, e Eliú dá conselhos muito interessantes que a gente vai ver para Jó, que serve para as nossas vidas. Então, só para a gente ter uma ideia aqui do embate, é um livro de 42 capítulos, com capítulos muitas vezes muito longos, mas vale a pena ler, porque nos ensina. Então, Jó,
no capítulo 3, quando ele começa a falar verso 3, ele nos traz justamente o sentimento de quem perde neste mundo. Quando você perde alguma coisa neste mundo, você fica triste de fato, você fica em luto. E Jó tinha perdido muita coisa. Tinha perdido a sua família, tinha perdido os seus bens, tinha perdido a sua saúde. Estava próximo da morte, inclusive. Então, o que ele faz, né, que ele fala, logo no início, quando ele abre a boca, depois de 7 dias com seus amigos, ele diz, né, no verso 3 do capítulo 3, pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ele estava com tanta tristeza no seu coração, e é assim que muitas vezes ficamos, quando perdas acontecem com nossas vidas, que a gente não tem vontade de viver, não é? E muitas vezes a gente desejaria nem ter nascido. Deus, por que que eu nasci? Então Jó aqui está amaldiçoando o dia da sua morte, o dia do seu nascimento. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Ou seja, que não haja alegria na minha vida. Mas mesmo assim, ele externando essa tristeza, ele se manteve firme diante de Deus. Ele começa a falar, porque ele precisava falar tudo isso. E muitas vezes você no momento de dor, de sofrimento, você pode e deve falar com Deus, deve falar com pessoas que sejam seus amigos de confiança, devem falar até com profissionais que possam estar ali para ouvir você. Então, isso já nos traz também esse livro de Jó, toda esta parte que é justamente onde estão os maiores capítulos, praticamente quase todo o livro, dos discursos de Jó dos seus amigos. Porque, olha só, a importância do ser humano falar. Ele traz justamente isso, a importância de você colocar para fora aquilo que você está sentindo. E Jó estava colocando para eles o seguinte, olha, eu não fiz nada contra Deus, mas as flechas do Altíssimo me atingiram, é isso que ele vai dizer. Porque se Deus, e a lógica, né, de Jó, daquela época era o seguinte, e a gente pode até tomar essa lógica para a gente, né? Olha só, se Deus é o Senhor, amém? E se algo acontece em nossas vidas, há uma permissão de Deus, amém? Então Jó, ele não estava errado nisso, né? Nesse sentido. O problema foi que os amigos dele vão dizer o seguinte, olha, mas isso está acontecendo com você porque você está em pecado, porque você pecou, porque você... Enfim. Né? E é isso aí. Por exemplo, a gente vai ver que ele faz dizendo, são vários discursos, mas eu trouxe só alguns aqui. Né? Eles falam 2 vezes cada um deles. Né? Ele diz, bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Deus está disciplinando você. Isso que Jó está dizendo. E Jó rebate, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Olhe com um pouco de humanidade. Amém? Então Jó está pedindo dos amigos um pouco de humanidade. E aí, também, né, eu já ouvi pessoas, crentes, muitas vezes amaldiçoarem o não crente. Porque tem que morrer mesmo e ir para o inferno ainda. Olhe com compaixão. O Senhor Jesus nos ensina isso. Olhe ao seu semelhante com compaixão, com amor. Jesus, ele mostra compaixão, mostra o amor. E mesmo na cruz, ele vai dizer para aqueles que estavam crucificando ele, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. É difícil, muitas vezes? Mas Jó ali está dizendo, olha, que vocês são meus amigos. Ao aflito deve um amigo mostrar compaixão, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento.
Bildade, o outro amigo, ele vai estar aqui, eu só estou dando exemplo de que eles estavam ali acusando Jó, né? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Então está dizendo, Jó, você não é íntegro, você é um malfeitor. O que Bildade está falando para Jó, né? Olha, aqueles que pecaram contra Deus, ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, se está acontecendo isso com você, é porque você fez muito mal. Mas Jó está dizendo, não, eu não fiz mal. E de fato não, Deus vai falar lá. Mas qual então, e o que permitiu que Jó acabasse passando por tudo isso? Orgulho da sua autojustificação. Eu sou correto demais com Deus. Então, olha, orgulho e arrogância. Arrogância contra Deus. Deus vai mostrar para ele, não, Jó, presta atenção, eu sou Deus. E aí Jó responde aqui para Bildade, bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Então aqui ele se defendendo, né? Jó dizendo, você sabe que eu não sou culpado, todavia, quem vai livrar da mão de Deus, né? Mas o que está acontecendo? E Deus vai rebater lá na frente. Ele está colocando os seus atos de justiça, a sua autojustiça, a sua justiça, né, de praticar todas as coisas lá da lei, colocando em prol da sua própria defesa, se orgulhando. Estão entendendo? Então, não parte de Deus, parte dele. Por isso que devemos tomar cuidado. A salvação vem do Senhor. O Senhor Ele é quem nos salva. Amém? Nós, com nossos atos de justiça, não podemos nos salvar, mas a salvação em Cristo, que opera em nossos corações, a salvação de Deus, o poder de Deus na nossa vida, nos faz, então, nos mover para a justiça de Deus. Amém? E na justiça de Deus. Mas é Ele quem nos justifica. E Jó estava pensando o contrário. Olha, eu me justifico pelas minhas próprias ações, mas o que Deus vai colocar para ele é, olha, calma aí, sou eu. Zofar diz para ele, né, no discurso, é um resumo aqui dos discursos, tá? E lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme, né? Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Ou seja, Zofar dizendo, você está em iniquidade, você é iníquo. Se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a justiça habite na sua tenda, então, Zofar aqui dizendo para Jó. Os três, Zofar, Bildade e esqueci o nome do outro aqui. E eles vão estar acusando aqui Jó. Né? E Jó rebate então Zofar, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Então, há um debate ali. E ambos estão provando, né, as palavras. E Jó estava provando as palavras deles, que eles estavam com arrogância. Mas Jó também estava. E não estava conseguindo se ouvir. Isso é que acontece muitas vezes com a gente, né, no nosso dia a dia. A gente ouve os outros, mas a gente não consegue ouvir e provar, né? Como ele vai dizer ali, provar, comer as palavras, as nossas próprias palavras, as nossas próprias atitudes, as nossas próprias ações. É muito fácil ver o outro, falar do outro, apontar para o outro, mas ir para nós mesmos.
Por isso que Jesus vai nos ensinar lá no Novo Testamento. Olha, você que está falando, está querendo tirar um cisquinho do olho do teu irmão, presta atenção, olha primeiro o travessão que está no teu olho, porque você não está vendo, e isso acontece conosco. Olhamos o outro, mas não olhamos a nós mesmos. Só que Deus é aquele quem nos vê e nos olha. Amém? Então devemos, por isso, colocar e estar atentos às palavras. Mas estar atentos também às nossas palavras. Jó vai dizer lá no capítulo 42, nos últimos, no 40 e no 42, olha, eu falei no 41, desculpe. Ele vai dizer, olha, eu falei coisas aqui que não devia ter falado. Coisas que eram demais para mim. Falei sem conhecer, mas agora eu vejo, né? Ele faz disso para Jó, lá no capítulo 15. Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida, pois o que você fala se inspira em sua iniquidade, e você adota a língua dos astutos. E aí, de novo, acusando ele de estar em pecado, de não ser justo. Jó rebate, tenho ouvido muitas coisas como essas, todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Então estão vendo que são várias coisas aqui que colocam, ou nos colocam para estarmos atentos ao nosso cotidiano, à nossa vida e nossos relacionamentos. Amém? Por quê? Porque este livro, o livro de Jó, é um livro de sabedoria. Ah, mas é um livro de sabedoria, e tem toda essa história lá do início, né? De Deus na corte, o Satã, e Jó perdendo tudo, mas a sabedoria justamente está num complemento do livro todo, das nossas ações, do que acontece conosco, mas também do que falamos, do que ouvimos, do que interpretamos no nosso dia a dia, e devemos então buscar a Deus, você deve buscar a Deus. E atentar para as suas ações também. Será que nós muitas vezes não estamos em posições como a dos amigos de Jó? Jó diz, tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que somos pessoas que só aumentam os sofrimentos das outras? Você talvez conheça pessoas assim, que está, na verdade, só aumentando o seu sofrimento. Mas continue firme no Senhor. Amém? Aí, Bildade aqui, no capítulo 18, diz, na verdade, a luz do ímpio se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. De novo, acusando Jó. E quantas vezes no mundo, né, que vivemos, somos acusados, você é acusado de coisas, mas mantenha-se firme diante de Deus, amém? Na sua integridade, mas sem arrogância, sem se orgulhar da sua integridade, amém? Coloque diante de Deus. Jó diz para Bildade, isso aqui é a resposta que ele dá para Bildade, tenha pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Então, o que ele está dizendo é que a mão de Deus o atingiu. E aí, então, às vezes a gente fica numa guerra, não é? Às vezes achamos que o Satã, o adversário, e aí eu estou colocando num sentido espiritual, é ele quem está promovendo coisas na minha vida, não é? Às vezes não entendemos, como o Tiago disse, que muitas vezes as coisas que acontecem com a nossa vida é fruto daquilo que nós mesmos provocamos. Será que de fato essa abertura, e aí que eu coloco, essa abertura que Jó dá por causa do seu orgulho em si mesmo e sua arrogância em si mesmo, assim como seus próprios amigos estavam acusando ele ali, né? Não
abriu brecha para essa situação na sua vida? Mas o fato é que, ao final, Jó prova que é sábio, Jó prova que é humilde. Amém? Que sejamos, né, humildes, que sejamos sábios em Deus. E olha só, o jovem Eliú começa, lá no capítulo 34, né, ele começa a falar que ele é jovem, mais novo que todos eles, mas que ele vai falar com sabedoria, porque ele entendeu que a sabedoria não significa os que têm cabelos brancos. Não, a sabedoria vem daquele que se coloca diante do Senhor. Amém? É isso que Eliú fala, e ele fala com propriedade. Eliú é o único que não vai ser rebatido por Jó. Ao contrário disso, quando Eliú acaba o seu discurso, Deus vai falar em seguida com Jó. Amém? Então, você lendo o livro, você vai ver isso daí. Eliú vai dizer, os cabelos brancos não significam sabedoria. E é verdade, neste mundo, não é verdade? Quanto a gente tem visto cabelo branco aí, sem sabedoria, e quanto a gente tem visto pessoas novas, jovens, com sabedoria. A sabedoria vem do Senhor, e é isso que Eliú vai dizer, e Eliú, ele repete aqui as palavras de Jó, no capítulo 34, 3, ele vai dizer, porque o ouvido, e aí ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação, porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Avalie as palavras. Avalie as palavras dos outros, mas avalie a sua própria palavra. Amém? E ele diz para Jó, Jó, ainda que você diga que não o vê, que não vê a Deus, a sua causa está diante dele. Às vezes esquecemos. Às vezes você pensa que Deus não está vendo a tua causa, Deus está vendo a tua causa. Amém? E olha só a palavra que Eliú dá, são palavras de conforto, são palavras que trazem para Jó ali, olha Jó, ele não está acusando Jó, mas ele está trazendo, ele faz uma defesa de Deus, o que Eliú faz, é uma defesa do Senhor, e ele está dizendo, Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele, por isso espere em Deus. Amém? Por isso espere em Deus. Então, se você acha que a tua causa não está diante de Deus, se você perdeu muita coisa, se você até talvez foi abandonado, que o próprio Deus, né, fez algo com você, como Jó permitiu que algo acontecesse, a sua causa está sendo vista por Deus. O que Deus quer ensinar para você. Amém? Espere em Deus, espere nele. Ele continua, Eliú, no seu discurso, dizendo, Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Amém. Muitas vezes nós somos movidos muito pelo sentido da visão, né? Do que a gente vê, mas a visão, ela muitas vezes ela é enganosa, né? Muitas vezes a gente vê algo e uma ilusão, né? A chamada ilusão de ótica, mas o que você ouve, não. Então a Bíblia ela sempre nos aponta para a gente treinar os nossos ouvidos. Amém? Treinar os ouvidos. Então, a aflição que você está passando, ela pode servir muitas vezes, o sofrimento, para que você abra os seus ouvidos. Amém? Para que você tenha entendimento de coisas. E é isso que Jó vai dizer para Deus. Ele vai dizer que ele ouvia falar de Deus, mas agora ele vê a Deus próximo dele, porque ele não só prova as palavras, mas ele tem a experiência. Então,
ele passa a ver Deus. Verso 37, capítulo 37, 14. Dê ouvidos a isso, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Amém? Pare e pense nas maravilhas de Deus. Por mais que o homem saiba, ele nunca alcançará todo o conhecimento. Por mais que o ser humano saiba, conheça, jamais alcançará todo o conhecimento. E aí entra Deus justamente falando com Jó. Olha, Jó, você está sabendo muito, né? Você acha que você sabe muita coisa. Mas olha só, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz os montes, fiz os mares. Você conhece o profundo do mar? Hoje a gente tem estudos sobre a profundeza dos mares, mas o homem ainda não consegue chegar nos mais profundos dos mares, dos planetas. Quanto que demora para se chegar num determinado planeta? 100 anos. Eu assisti um filme que eles faziam lá um planejamento para se chegar a um determinado planeta, porque o planeta Terra estava já aí com recursos escassos, então precisava chegar no outro planeta. Um filme de ficção científica, né? E demorava, então, 87 anos para chegar nesse planeta. E quem foram um grupo de crianças, né? Que foram crescendo ao longo da trajetória, só que eles teriam, na nave, teriam filhos, né? E aí chegariam lá e iam colonizar um determinado local. Então, olha, o que eu estou dizendo aqui é para a gente pensar, né? E esses filmes, por exemplo, trazem aí para a gente, né, no nosso imaginário, a imensidão do universo, no qual Deus criou. Então, Deus apresenta isso para Jó. Jó, você pode alcançar isso. Por mais que você saiba, você nunca alcançará todo o conhecimento. Só Deus tem todo o conhecimento. Amém? Por isso é que Jó, ele vai justamente, Deus começa, ele vai dizer o seguinte, se já no verso, no capítulo 40 ali, ele vai dizer assim, olha, eu vou fazer umas perguntas para você e você vai me responder. Agora eu quero ver, depois da fala de Eliú, eu vou te perguntar e você vai me responder. Então, devemos entender que o arrogante, ele mede forças com Deus. Não seja arrogante. Não seja orgulhoso. Cuidado. Verso 40, capítulo 40, verso 8 e 9. Será que você está querendo anular a minha justiça? Deus falando para Jó. Ou me condenará para se justificar? Você é mais justo do que eu? Você está querendo me condenar para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Tem homens, tem mulheres, tem pessoas nesse mundo que acham que são deuses, né? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Deus fala para Jó, tá bom, Jó, então faz o seguinte, acabe com os ímpios, acabe com os homens que não temem a mim. Já que você é tão justo, você pode fazer isso aí, acabar com todos eles? O que significa isso? Né? E aí Deus fala assim para ele, então, né, se você acabar com os ímpios, então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dá vitória. Que você é todo poderoso. Mas sabe por que eu não acabo com os ímpios? Deus está dando um recado para Jó, porque eu espero que eles se convertam. Por isso que eu não destruo os ímpios todos. E aí a gente vê tantas atrocidades, não é verdade? Nesse mundo. Tantas atrocidades. Mas Deus é aquele que deseja, sim,
que os homens e mulheres se voltem para Ele. Amém? E aí, cuidado, né? Como Jó aqui, Deus está falando para ele, olha, se você acabar com os ímpios todos, nos versos anteriores, verso 12, verso 13, né? Então eu também confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dá vitória, que você é todo poderoso. Que Deus está dizendo para Jó Jó, você está achando que você é todo poderoso, você não é todo poderoso. Então estão aí, e muitos crentes achando que são todos poderosos. Pastores, pastoras, e cuidado, irmão. Deus é Deus, amém? Deus é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Capítulo 41, verso 11. Deus deve alguma coisa para alguém? Vocês acham que Deus deve alguma coisa para alguém? Então, tem muita gente aí cobrando de Deus. Não, Deus só me deve. Será que Ele deve? Olha o que Deus fala para Jó. Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Quem primeiro deu a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Ele está falando isso para Jó porque Jó estava se achando muito. Estava se achando lá o rei da carne seca. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus está dizendo, eu sou o Senhor. Amém? Isso não significa que Jó, ele blasfemou contra Deus. Pelo contrário, nós lemos lá no capítulo 42 que Jó diz, Deus diz que Jó, ele não falou mal dele como os amigos falaram, de forma errada. Não, Jó falou que era certo de Deus. Só que o problema de Jó estava justamente neste orgulho, nesta arrogância da sua própria justiça diante de Deus. Deus é a nossa justiça. Amém? Deus é a tua justiça. Ele fala, né? Um animal. O que foi? Um animal, um crocodilo, né? Talvez ali, é rei sobre os orgulhosos. Na época de Jó, então, existiam os animais e Deus dá faz esta colocação para ele. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto. O rei é rei sobre todos os orgulhosos. Ou seja, naquela época de Jó não tinham-se meios para se capturar o temível Leviatã, que deveria ser um crocodilo do Nilo talvez, o maior réptil, que chega a 5 metros de comprimento, e que realmente, aí Deus fala várias coisas ali, que a lança não penetra no seu casco, dando justamente ali o entendimento de qual animal que ele estava falando. Ele falou assim, olha, eu que fiz esse animal, e ele é orgulhoso, vai lá tentar pegar um crocodilo, vai lá. E aí, por fim, né, Deus vai dizer para ele, né, na verdade, Deus vai fazer várias perguntas e Jó vai, então, se humilhar diante de Deus. A sabedoria do humilde. Qual é a sabedoria do humilde? Conhecer e se arrepender. Amém? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Será que precisamos, e muitas vezes os homens precisam, que Deus fale diretamente? Muitas vezes é preciso, não é verdade? Quantos de nós, antes de conhecer a Jesus como Senhor, na verdade o Senhor vem aos nossos corações, vem pelo seu Espírito Santo e toca em nossos corações, Deus fala diretamente, não é verdade? Para nós abrirmos os corações e nos entregarmos ao Senhor, e é isso, reconhecer, conhecer a Deus,
e se arrepender diante dele. Era isso que Jó precisava, e foi isso que aconteceu com ele. E aí nós lemos lá no no capítulo 42, que ele vai passar de um orgulho e arrogância do justo, que Deus fala que ele é justo, só que ele está arrogante. E ele vai passar a ser de fato verdadeiramente sábio, para a sabedoria do humilde. Amém? Que se humilha diante de Deus, que vai ter humildade, porque não vai despachar os amigos, né, que foram maus com ele, mas ele vai acolhê-los. Essa é a humildade. Vai perdoar. Amém? Perdoar o seu semelhante, porque todos podemos errar. Não é verdade? Todos podemos errar. Todos erramos. Né? E a tristeza, muitas vezes no meio crente, né? Conheço uma igreja que, porque um pastor passou por ela, uma igreja bem conhecida, batista, no aniversário dessa igreja, esse pastor que tinha cometido um pecado, então, né, e foi afastado da igreja, ele não foi colocado não foi citado o nome dele, dos homenageados que passaram pela igreja, e o trabalho que ele fez. Estão compreendendo? Então, às vezes julgamos, somos arrogantes. Olha só, né? Olha só. Não colocaram o nome dele, mas cadê o pastor? Ele errou, mas todos nós erramos. Mas e o trabalho que ele fez? Estão compreendendo? Então nós somos muito, quando fazemos isso, estamos fazendo como os amigos de Jó. Quando fazemos isso, fazemos até mesmo como o próprio Jó, nos orgulhando de sermos mais justos, e até muitas vezes querendo colocar a nossa justiça como justiça diante de Deus. Não há justiça diante de Deus. Amém? Ele é quem nos justifica, Ele é quem é Senhor. E aí o que acontece com Jó? Olha só. Então, verso 9, então, ele faz o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o namatita foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Amém? Jó se arrepende diante de Deus, ora pelos seus amigos, perdoa os seus amigos, e o que acontece? Verso 10 do capítulo 42. O Senhor restaurou a sorte de Jó. É a primeira coisa. Amém? Quer a tua sorte restaurada em Deus? Se humilhe diante dele. Reconheça que ele é o Senhor, que a sua justiça não é justiça diante de Deus. Você não pode se justificar diante de Deus, mas apenas ter fé nele. Amém? Crer. E ele vai restaurar. Perdoe, mesmo aqueles que te acusaram, como Jó, por exemplo, né? Seja o mal que fizeram a você, perdoe. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Amém? Jesus nos ensinou, né? Na oração, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém? Jó nos ensina, né? Aqui a lição da humildade, mas ele foi orgulhoso no início, estava ali se mantendo no seu orgulho. Jesus é o nosso maior exemplo de justiça diante de Deus. Amém? Ele é o nosso exemplo, porque mesmo sendo justo, ele se humilhou. Amém? Como vimos lá em Filipenses na semana passada, Jesus em nenhum momento ali falou para Deus: não, Deus, olha só, eu sou muito justo e eu não posso morrer dessa forma.
e essa forma cruel. Não, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja minha, mas que seja a tua vontade. Amém? Então, o Senhor, Ele pode restaurar sim a sua vida, mas se coloque diante dEle com humildade. Amém? Tudo foi restaurado a Jó. O seu último estado foi mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e filhas. Coloca os nomes das filhas. E em toda a terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e filhos, e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim morreu Jó morreu após uma longa velhice. E que aprendizado, não é? Então, estejamos aprendendo. Feche seus olhos.